Momento do Evangelho, 21 de outubro de 2025. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me como a pupila dos olhos e abrigai-me à sombra de vossas asas. 29ª semana do tempo comum. Santo do dia. Santa Úrsula e companheiras local. Colônia, Alemanha. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo muito superior, a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido por meio de um só homem, Jesus Cristo, derramou-se em abundância sobre todos. Se, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe, para todos, a justificação que dá a vida. Com efeito, assim como pela desobediência de um só homem a humanidade foi estabelecida numa situação de pecado, também pela obediência de um só toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado reinou pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 39R. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, e guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Alegrem-se e em vós se rejubilem todos os que vos buscam, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho. Lucas, capítulo 12, versículos do 35 ao 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Homilia. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre duas grandes dimensões da vida cristã: a graça que supera o pecado e a vigilância que nos mantém fiéis no amor. São Paulo recorda que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e com ele veio a morte. Mas pela obediência de outro homem, Jesus Cristo, veio a salvação. Onde o mal se multiplicou, a graça de Deus se derramou em abundância, revelando que o amor do Senhor é infinitamente maior do que qualquer queda humana. O Evangelho nos fala sobre a vigilância, manter os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Jesus nos pede que vivamos atentos, preparados, com o coração desperto e disposto ao serviço.
A verdadeira vigilância não é medo, é amor atento, é viver com o coração aceso, mesmo nas noites longas da vida. Deus não quer servos cansados, mas filhos dispostos a amar. O Evangelho nos diz que o próprio Senhor se cingirá para servir os que o esperam. Que imagem maravilhosa! O Rei do Universo se faz servo dos fiéis vigilantes. Assim é o amor de Deus. Não exige perfeição, mas fidelidade e presença. Na prática, isso significa que, quando perseveramos na fé, mesmo entre dificuldades, a graça se manifesta. Quando escolhemos perdoar, servir e confiar, o reino de Deus já acontece em nós. Eis que vem o Senhor para fazer a vossa vontade. Mesmo em meio às lutas, que a graça reine em nossos corações. Propósito de vida: viver com a lâmpada acesa e o coração em graça. Inspirado pela palavra de hoje, quero viver em estado de vigilância amorosa e fé perseverante, mantendo minha lâmpada acesa diante de Deus, mesmo nas horas escuras. Quero servir com prontidão e alegria, não por obrigação, mas por amor. Desejo estar sempre disponível para escutar, acolher e agir conforme a vontade divina. Quando o desânimo quiser apagar minha luz, recordarei que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Assim, quero viver cada dia com o coração desperto, os olhos voltados para o bem e a alma cingida de esperança, para que quando o Senhor vier, seja na alegria ou na dor, Ele me encontre fiel e pronto para amá-lo e servi-lo. Frase final: que vivamos com as lâmpadas acesas e os corações despertos, servindo com amor e esperança em cada amanhecer. Onde o pecado tentar vencer, que a graça sempre transborde em nós, e, quando o Senhor vier, que nos encontre fiéis, prontos para amar. Convite à oração. Queridos irmãos e irmãs, antes de encerrarmos este momento de reflexão, unamos nossos corações em oração. Apresentemos com fé nossas intenções, pedidos e gratidões ao Senhor. Senhor, recebemos a vossa palavra e queremos colocar diante de vós tudo o que trazemos na alma, nossas dores e esperanças, nossas famílias, nossos sonhos e lutas. Acolhei, Pai de bondade, o que cada coração deseja em silêncio. Que a vossa graça transforme nossas súplicas em bênçãos e que, fortalecidos pelo vosso amor, sigamos com as lâmpadas acesas e os corações firmes na fé. Rezemos juntos. Senhor, eis que vimos a vós com confiança. Escutai nossas intenções e fazei de nós instrumentos da vossa paz. Amém. Oração, Senhor Jesus. Tu que venceste o pecado com o poder da graça, renova hoje a nossa fé e desperta o nosso coração. Mantém acesas as lâmpadas da esperança em meio às trevas do mundo. Dá-nos coragem para servir com amor, perseverança nas provações e humildade nas vitórias. Que cada passo do nosso dia seja guiado pela Tua luz e que, ao final da jornada, possamos dizer: Eis-nos aqui, Senhor, prontos para fazer a Tua vontade. Amém. Propósito do dia. Hoje, quero viver com o coração desperto e a fé ativa, sem me deixar abater pelas dificuldades. Onde houver desânimo, levarei confiança. Onde houver medo, levarei esperança. Onde houver silêncio, levarei oração. Meu propósito é não deixar a chama da graça se apagar, lembrando que Deus trabalha até no silêncio e transforma cada luta em caminho de crescimento. Momento final. Palavra de fé e perseverança. Irmãos e irmãs, os tempos em que vivemos exigem fé verdadeira e coragem interior. O mundo muda, as certezas humanas vacilam, mas a palavra de Deus permanece firme. Não deixemos que o medo, o pecado ou o desânimo apaguem nossa luz. Deus ainda realiza milagres, não apenas nos gestos grandiosos, mas no simples fato de nos manter de pé dia após dia. Se hoje te sentes cansado, lembra, a graça de Deus não falha. Ela te sustenta, te fortalece e te conduz, mesmo quando não entendes o caminho. Persevera, confia e segue com a lâmpada acesa, porque o Senhor vem ao teu encontro em cada amanhecer. A fé não é a ausência de lutas, é a certeza de que Deus caminha conosco nelas.
Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria!